Mateus capítulo 5, 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta, faz a tua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. João Crisóstomo, o mais conhecido pai da igreja grega, foi bispo em Antioquia e mais tarde em Constantinopla. Ele disse que se pense na graça, porque Jesus pede aos seus simples discípulos que vivam uma vida mais elevada do que os experts na lei. Catena Áurea, página 193. O texto citado por João Crisóstomo, e também eu convido você a voltar seus olhos a um versículo atrás, é o que Jesus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no seu reino, ou no reino dos céus. É interessante você observar comigo que nessa etapa nós estamos entrando no momento do Sermão do Monte, que nós já estamos discorrendo sobre ele há alguns domingos. Nós estamos entrando no momento do Sermão do Monte, que Jesus fala para os discípulos: vocês devem viver mais profundamente a lei e os profetas do que vivem os especialistas. Então Jesus está a desafiá-los para terem uma vida extremamente aprofundada, ligada e zelosa com a prática da lei. Nós já ponderamos sobre a lei semana passada. Entra no canal da igreja e reveja o sermão para que você afixe na sua mente tudo aquilo que a gente partilhou semana passada. Mas a questão é como viver de forma mais intensa, de forma mais pertinente à lei do que aqueles que eram especialistas. É preciso que Jesus ajude-os cavando mais fundo a lei, mostrando para eles o que a lei estava de fato ensinando. E hoje eu queria então caminhar com vocês pensando sobre isso. No Sermão do Monte eu queria que você focasse os seus olhos nesse quadro que nós acabamos de ler, para que você perceba como Jesus, ele fez com que os seus discípulos aprofundassem a percepção deles quanto ao sexto mandamento: não matarás. E eu queria que a gente olhasse com muito carinho hoje para como Jesus vai aprofundando sobre esse tema, não matarás, para que os discípulos pudessem viver melhor do que os religiosos dos seus dias, para que a gente também o faça, para que a gente também o consiga, para que a gente também possa colocar isso em prática na nossa própria vida. Nós não somos telespectadores que vão assistir e não vão reproduzir. Nós somos hoje, você e eu, ouvintes e falantes, mas ouvinte também, que vai ouvir, ver como Jesus aprofundou e buscar colocar em prática. E pelo menos 4 pontos nós vamos destacar de forma bem objetiva sobre o assunto. Primeiro, como poderiam viver mais profundamente a lei do sexto mandamento, relembrando o mandamento. Êxodo 20, versículo 13: não
matarás. Vocês sabem o que foi dito aos antigos, lembram o que foi falado lá no Sinai por Deus a Moisés: não matarás. Mas é interessante que, se você observou bem, eles tinham ali o mandamento e a consequência do mandamento: quem matar estará sujeito a tribunal. Não é isso que está na sua Bíblia? E aí, se você observar, eles estão se fiando em Êxodo 21. Êxodo 21, a partir do versículo 12 até o 36. Porque não matarás. O que vai acontecer se eu matar? Aí tem a sentença: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Olho por olho, dente por dente. Resumir, é lógico. Então, quem matar está sujeito a julgamento. Matou, entra no processo do julgamento. E o julgamento pode redundar em olho por olho, dente por dente. Pode, ou sempre redundava? Se a pessoa matasse por acidente, ele poderia se refugiar em determinada cidade. Então Jesus está relembrando aqui com eles o mandamento. Começa com isso, não é? Pode voltar aí no versículo e você vai ver ele dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Relembrando, a palavra para matar aqui, segundo o livro A Ética dos 10 Mandamentos, é raçar. E tem relação com uma morte violenta, um assassinato, entendem? Então, na Ética dos 10 Mandamentos, o autor ele diz que a boa tradução talvez seria: não assassinarás. Está falando de alguém que se levanta contra o próximo, a imagem e semelhança de Deus, com o propósito de tirar-lhe a vida. Então é essa a ideia do raçar, do matar, é um assassinato. Entendem? Então Jesus está dizendo: olha, guarda aí, não assassinarás. É isso. Segundo, avaliando como os religiosos entendiam. Como eles entendiam ao pé da letra: não matar, né, é o seguinte: eu fui e não matei. No concernente ao não matar, eu não matei. Por que você não é tão zeloso assim? Por que você não é tão caprichoso assim? Por que você é tão objetivo assim? Por que você é tão reducionista assim? Porque não matar é não matar. Esse reducionismo, esse não pensar, talvez fosse um subterfúgio para você não avaliar como resolver o problema. E eu queria então ir para o terceiro ponto. Relembramos, entendemos como eles praticavam, eles eram reducionistas, mas terceiro ponto aqui é saber o que de fato a lei exigia. O que a lei exige? Camarada me põe uma placa na estrada dizendo 50 metros quebra-mola. O que ele está dizendo para você? Daqui a 50 metros tem um negócio que pode quebrar a mola do teu carro. Legal? Por que ele colocou isso? Para te avisar. Por que não matarás? E aí Jesus então começa a explicar como é que deveria ser entendido, a profundidade disso, aonde a coisa começa. E ele vai trabalhar isso muito a partir desse sermão de hoje, nos sermões que virão. Então, começando aí, você observa que Jesus está sentado pregando. Lembra disso? E como se aproximaram, ele sentou-se para ensinar aos seus discípulos. E ele começa então a ensiná-los como fazia os rabis. Os rabis faziam o que Jesus começou a fazer aqui, dizendo para eles justamente o que Jesus começa a dizer: ouvistes o que foi dito. E aí os rabinos normalmente faziam essa colocação da tese. Olha, a tese é essa. E os rabinos propunham uma antítese, não necessariamente contra a tese, mas contra a interpretação que muitas vezes as pessoas tinham da tese. Então isso era muito comum, e Jesus estava fazendo justamente o que os rabinos faziam, chamando o pessoal para conversar sobre o que tinha sido lido e como eles estavam entendendo. Era a prática dos rabinos.
Só que o que é interessante aqui, quando você observa isso, é que quando Jesus começa a apresentar, ele não está indo contra a lei, ele está indo contra a interpretação reducionista que eles tinham da lei. E ele diz: eu porém vos digo. Opa, peraí um pouquinho. Os rabinos diziam: ouvistes o que foi dito, não matarás. Moisés, porém, Hilel, porém, Shammá, porém, eles sempre citavam alguém ou a própria lei ou a própria Torá para falar sobre o assunto. Jesus faz um negócio diferente aqui. Observe aí comigo. Eu, porém, vos digo. Jesus não está evocando a autoridade de ninguém para falar sobre a lei. Jesus está dizendo: eu estou dizendo. Não está chamando para estar com ele os profetas, ele não está chamando para estar com ele rabinos, ele está dizendo: eu estou dizendo. E você sabe por quê que as pessoas admiravam Jesus? Porque Jesus não pregava como os escribas, ele falava como quem tinha autoridade. E essa autoridade aqui que Jesus tinha, fantástica, era um poder que ele tinha, dado pelo Pai, ao ponto de poder dizer o que bem quisesse. Pode mandar e desmandar. Então presta atenção. O que tem que ser entendido da lei? Primeiro, que o rabino Jesus está falando, e ele tem autoridade para falar, e ele vai falar o que ele vai agora começar a discorrer. Eu porém vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Espera aí, você está achando que o julgamento começa quando mata? Você está errado, filho. O julgamento começa quando... Aí ele já começa a tecer. Alguém vai com ódio contra seu irmão. Você pensa que para aí, ele diz... E quem proferir um insulto contra o seu irmão, está sujeito a julgamento de tribunal. Então a coisa começa bem antes. Não é quando você foi lá, pá! É quando aqui dentro, aí dentro tem ódio. Eu estou dizendo para vocês que a interpretação da lei não é igual vocês estão tendo, não. Que a coisa fica feia quando você mata. A coisa começa a ficar feia, e Deus começa a ferir, e Deus começa a averiguar, e Deus começa a montar o seu tribunal quando há ódio, quando há ira dentro de vocês. Há uma discussão se cabe essa colocação no texto aqui, que ira sem motivo. Alguns acham que não precisava do sem motivo, e de fato não precisava. Vou te explicar por quê. Existem duas palavras para ira no grego, não é, Mag? Mag que gosta de grego. É zumos, que significa aquela ira, fogo, aquela ira que, sabe, você conhece algum irmão que é assim, você fica assustado, mas acabou, pegou fogo e apagou. Aí eu acho que minha esposa é assim, acho que o meu marido é assim, acho que o meu ira rápida, pega fogo, resolve o negócio e pá! Zumos. A outra palavra é og, que é essa ira, que é, sabe, aquele sentimento que vai ficando presente, vai se estendendo. Então a palavra que Jesus está usando aqui é og. Não tenha essa ira que não se resolve. Não tenha essa ira que não se resolve. Não tenha essa ira que é uma coisa estendida. Por 3 razões rápidas. Primeira razão é porque esse tipo de ira, esse tipo de conduta, ela é espaço para o diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26. Não se ponha só sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você ficou irado com seu marido. Maridos fazem raiva mesmo. Nós somos bons nisso. Ficou irado com seu vizinho.
As músicas dele, de fato, conseguem desequilibrar. Você deixou aquela ira que deveria ser rápida ficar no seu coração, você não controlou, e você começou a ter esse sentimento de azedume dentro de você, achando que essa ira sua produz a justiça de Deus, e ela é pecado, e ela é errada, porque ela dá lugar ao diabo, e porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus. Te ofendeu, te feriu, te machucou, te magoou, te prejudicou. Ao invés de cultivar, uma coisa é ter raiva, outra coisa é cultivar a raiva. Deus, Jesus, glória a Deus, amém, né? Aprendi com o meu presbítero que é 90 segundos. Dizer quando a ira vem é 90 segundos. Se passou disso, é porque você está alimentando ela. Não é? É isso? Alimentando. Resolva. Não deixe isso ficar no teu coração, não. Se você ficar irado com o seu irmão dessa forma, você está sujeito a julgamento. Deus já começa a puxar a cadeira e fala: senta aqui, vamos conversar. E ele vai mais. A quebra dos 10 mandamentos religiosos está em você ter esse tipo de ira e você fazer com que esse tipo de ira pelos seus desafetos se torne insulto. É interessante quem proferir um insulto contra seu irmão. Então ele está dizendo aqui para nós, nesse texto, que quem proferir um insulto ao seu irmão, às vezes você insulta o seu irmão com um gesto, às vezes você insulta o seu irmão com um olhar, e aí vai piorando, porque ele tem uma ira que ele não está trabalhando, já está no tribunal de Deus. Ele tem um insulto que ele está fazendo que ainda nem necessariamente é verbal, segundo alguns comentadores bíblicos, mas aí ele vai às vezes de fato e xinga. Vocês estão entendendo que o negócio vai de mal a pior, vai se acelerando, e aquela pessoa que começou com uma raiva, que não controlou, demonstrar com gesticulações, e aquilo começa a sair do coração, e a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 33 e diante, que a boca fala do que está cheio o coração, e do coração procedem maus desígnios. Então por que você está falando desse jeito com o seu irmão? Por que você está falando desse jeito com a sua irmã? Porque está lá no seu coração. E a Bíblia diz que esse daqui já está numa situação pior. Meu pé de laranja lima, José Mauro de Vasconcelos, clássico, né, da nossa literatura. Página 94, o personagem principal está conversando com um amigo dele, e ele havia apanhado do pai. Presta atenção, ele havia apanhado do pai, porque ele estava cantando uma música, e o pai falou assim: canta de novo, e ele cantou, e o pai deu um tapa no rosto dele. A música era uma música obscena, mas ele era uma criança, ele não sabia o que ele estava cantando. Ele ficou sem entender. E o pai falou: canta de novo. E ele cantou. Ele apanhou pela terceira vez, pela segunda vez. E o pai falou: canta de novo. Ele deu um tapa no rosto do filho, que o filho caiu no chão sangrando, o livro conta. Sangrando. E a irmã tem que socorrer e falar assim: vocês vão acabar matando essa criança. E aí ele vai conversar com o amigo dele, o português, e ele diz o seguinte: eu vou matar ele, meu pai, eu vou matar ele, o meu pai. Que é isso, menino? Matar seu pai? Vou sim. Eu já até comecei. Matar não quer dizer a gente vai pegar o revólver de Buck Jones e fazer um pum. Não é isso. A gente mata no coração, vai deixando de querer bem, e um dia a pessoa morre. O julgamento começou antes, quando você ficou com essa ira. O julgamento começou antes, quando você mudou as suas afeições. O julgamento começou antes, e agora a coisa está feia, porque você já está diante do tribunal de Deus. Religião, eles não entendiam isso. E a nossa? E a nossa entende? Você entende? Eu entendo? E aí o nosso último ponto,
entendendo a urgência da postura radical diante do mandamento, ou que o mandamento requer. Você já sabe como é que é o mandamento, você já sabe como é que começa o julgamento, tá certo? O texto vai dizer para nós, então, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, e está na hora de oferecer o seu sacrifício, você imagina ele levando o cordeirinho dele para ser sacrificado, e aí ele passou pelo átrio dos gentios, das mulheres, ele entra no átrio dos homens para oferecer o sacrifício no templo judaico, ainda existia o templo, e quando ele vai fazer isso, ele está lá com o cordeirinho dele, ele lembra, você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali. Eu sonho um dia em que a gente esteja tão com vontade, mas tão com vontade de acertar a vida com Deus, que quando eu pregar esse sermão novamente, eu falo assim, se você lembrar, o irmão levanta e sai, pastor, depois eu volto, eu vou lá acertar com o irmão, que eu acho que o negócio não está bom, pastor. Eu acabei ofendendo, eu acabei falando que não devia, eu acabei machucando, ou ele se sentiu machucado, eu não sei. Não, irmão, não, a Bíblia diz para nós que a gente deve deixar a oferta, ir lá, resolver o problema e depois voltar. Isso é urgente. Como é que você pode falar que ama a Deus a quem você não vê, diz 1 de João capítulo 4, e odiar seu irmão? Você louva a Deus com seus lábios e fala mal do seu irmão, não convém que seja assim, da mesma boca, não pode proceder bênção e maldição. Tiago capítulo 3. E segundo e último ponto, dentro disso aqui, aproveite enquanto o adversário está a caminho. Aproveite enquanto dá tempo. Enquanto ele está a caminho, vai, conversa com ele. Enquanto dá tempo, porque senão ele vai levar a sua causa ao juiz. E aí a coisa complicou, porque você, quando sentenciado, você não vai sair enquanto não pagar o seu último centavo. Então a gente precisa de resolver a coisa antes de ficar pior. Não, depois eu converso. Não, faz agora. Antes que isso vá interferindo sua vida, interferindo sua caminhada com Deus. Antes que isso te azede, antes que isso testifique que você não tem ainda nada com Deus. Naqueles dias em que matar era só matar mesmo, e para nós que a gente resolve a coisa dando um gelo, como é que a gente pode conciliar isso tudo, diante de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite? Eu queria sugerir a vocês um exemplo, e eu encerro com esse exemplo. Corrie ten Boom. Ela, em 1947, pregava em uma cidade alemã, Munique, e quando ela pregava, ela viu um senhor. E quando ela viu aquele senhor, era um senhor já de idade, vestido com sobretudo cinza, um chapéu, uma roupa amarrotada, e quando ela viu aquele homem, de repente ela o viu em outra roupa, ela o viu com um uniforme, ela o viu com um cap, com uma caveira, com duas tíbias cruzadas, e ela se viu no campo de concentração, em Ravensbrück, onde ela e a sua irmã foi presa. Ela estava pregando, no momento dos cumprimentos ela viu aquele homem e reconheceu naquele homem um algoz, um homem cruel, mesquinho, que havia imprimido à vida dela muito sofrimento, e havia contribuído em muito para a morte da sua irmã Betsy. Aquele homem se aproxima dela, toda aquela cena do centro de concentração, todo o sofrimento, ela tendo que passar nua diante daquele homem no campo, e ele se aproxima dela e estende a mão para ela. Ela olha para ele, de mão estendida, e ele disse assim para ela: você mencionou Ravensbrück, eu fui guarda lá, mas depois eu aceitei a Jesus. Você falou sobre perdão,
E eu sei que Jesus já me perdoou, mas você me perdoa? Ela sentiu uma paralisia, um frio horrível passando por todo o seu corpo. E ela estava diante de alguém que lhe causou muita dor, muita vergonha, com a mão estendida e lhe perguntando: você me perdoa? E ela sabia, por Mateus capítulo 6, versículo 15, que se nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, nós somos perdoados. O perdão dado por Deus é condicional. E ela então pede força a Deus, para que ela conseguisse levantar a mão, para poder pegar na mão daquele homem, porque ela disse: eu entendo que o perdão é uma ordem, e se o Senhor me conseguir fazer, pelo menos pegar na mão desse homem, eu já dei o meu passo para o perdão. E diz ela que quando ela conseguiu estender a mão, e pegar na mão daquele soldado, aquele gesto duro, cruel, se transformou num gesto de fraternidade, onde ela segurando na mão daquele homem, aquele homem segurando na mão dela, algo corria entre eles dois, a mão parecia completamente tomada de um fogo, de uma paixão no coração, e ela sentiu-se liberta naquele dia, porque naquele dia ela aprendeu o que era perdão. Eu queria desafiar você: se a nossa justiça não for além dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Vamos aprender a lidar com essa emoção que pode gerar assassinato, homicídio. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos capacite. E toda vez que você perceber que algo dentro do teu coração está crescendo e não é de Deus, resolva, para que você, para que eu, para que nós não estejamos no tribunal de Deus. E resolva para que você receba a bênção, como o Corrie ten Boom resolveu naquele dia, com a mão, apertando a mão do seu algoz, dizendo: hoje eu não estou diante de um algoz, de um carrasco, hoje eu estou diante de um homem transformado, como eu fui pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.